Começo cumprimentando aos estudantes aqui presentes, porque não à toa estudam, frequentam uma instituição que leva o nome de Dom Helder. E, por evidente, não é preciso dizer-lhes o que todos sabemos do peso e a importância de Dom Helder Câmara para este país e para a sociedade brasileira. A Dom Helder, entre algumas preciosidades, se atribui a ele ter feito uma comparação metafórica entre o fio invisível que segura no colar de pérolas as pérolas e a importância desse fio invisível que, ao não ser visto, é o fio mais importante do que as próprias pérolas, porque sem ele não haveria o colar a sustentar-se. Portanto, a distinção entre a essência e a aparência e compreender a supremacia da essência sobre a aparência é uma das lições que certamente aqui quem estuda carrega consigo, e todos nós sabemos respeitar e compreender a dimensão de Dom Helder e de nominar uma instituição importante como essa. Cumprimento o professor Paulo e me permito dizer, professor, que quem se chama Paulo não se chama, é chamado. E, por coincidência, recebo o nome do professor Francisco, um evento que tem na reitoria Paulo e na sua coordenação de extensão e coordenador técnico do Congresso, Francisco, só pode ser um evento abençoado. E é nesta medida que aqui compareço ao lado do meu estimado amigo, professor Marçal Justen Filho. Eu diria aos estudantes e aos docentes, mirem-se no exemplo do professor Marçal. Na nossa geração, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, nós todos, estudantes e professores, sempre nos miramos no exemplo do professor Marçal. Estudioso, acadêmico, advogado, atilado e, portanto, portador de um conjunto de virtudes e qualidades que delas dizer não preciso, porque as conhece e certamente as verão na conferência que ele vos fará. Cumprimento os meus colegas de ontem e de sempre, na pessoa do doutor, professor Luiz Cláudio Chaves, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A advocacia é um munus importante da liberdade, das garantias fundamentais, do embate nas controvérsias. Advogado se caracteriza pelo ousio, se caracteriza pela lhaneza de sempre bater a porta, que eventualmente se encontra fechada quando procura ceder à justiça, mas ao mesmo tempo que é gentil ao bater, nunca deixa de entrar. É, portanto, o equilíbrio entre serenidade e firmeza, e cumprimento, portanto, os advogados na pessoa de Vossa Senhoria. Cumprimento também os magistrados aqui presentes, a doutora Simone dos Santos Lemos Fernandes, ilustre magistrado federal, o desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, meus colegas da magistratura e que exercem um munus também de ser esse fio invisível e que presta uma função de interesse público aonde não há e não deve existir protagonismo maior do que a própria prestação da justiça. Pois bem, quero lhes trazer uma pequena reflexão a este evento, que está dividido em 3 partes. Creio que, num tempo de aproximadamente 47 minutos e 32 segundos, eu lhes conseguirei trazer-lhes a mensagem que aqui venho para prestigiar momentos como esse, em eventos importantes como esse que se dispõe a discutir as questões
atinentes aos serviços públicos, não apenas no âmbito do Estado, administração, mas, de um modo geral, nas relações públicas e também na sua interseção com as relações interprivadas, nos tempos que nós vivenciamos. E a primeira parte da mensagem que lhes trago diz respeito a uma introdução que procura contextualizar o conjunto de limites e possibilidades que, de algum modo, temos procurado levar a efeito no exercício das nossas tarefas. Na segunda parte, vou procurar trazer-lhes também uma reflexão sobre aquilo que denominamos da seletividade do sistema punitivo e a importância de conjugar no debate do Brasil atual a necessidade de respostas efetivas do sistema punitivo, sem que isso implique em supressão de qualquer garantia ou direito fundamental. E na terceira parte, dir-lhes-ei algumas palavras sobre o regime sancionatório e a improbidade administrativa, que me parece ser um dos núcleos essenciais deste evento. Dito isso, principiemos do começo. Quiçá, se pudéssemos encontrar uma pergunta que resumisse um pouco das inquietações que todos nós temos, esta pergunta poderia ser expressada na famosa interrogação que, no latim, já se dizia: quo vadis? Para onde vamos? Esta pergunta pode traduzir, diante da ordem normativa constitucional, duas direções. A primeira delas, quiçá tenha sido a pergunta, quem sabe foi a pergunta, que a se dirigiram os constituintes em 1988. Para onde vamos na redemocratização do país, numa Constituição que exerceu e exerce um papel fundamental e fundante de uma ordem no Estado democrático de direito? E a resposta, há quase 30 anos atrás, pode ter sido a busca, sob a expressão de Constituição Cidadã, de uma espécie de primavera constitucional, de um elenco de direitos e garantias fundamentais, de um Estado social que, retratado num arcabouço normativo, se projetava para a ordem econômica, para o tripé das relações interprivadas, que é o tripé fundamental da família, da propriedade e dos contratos, portanto, do trânsito jurídico, das titularidades e do projeto parental, enfim, uma ordem normativa que nos dava a argamassa para construir a ponte que unia o Brasil do passado, que deveria passar, e o Brasil do futuro, que se presentificava na Constituição de 88. Passados quase 30 anos, 5 de outubro está chegando aí, passados quase 30 anos, talvez a mesma pergunta precise ser feita: para onde vamos? Quo vadis? Nesses 30 anos, é preciso reconhecer que no caminho da primavera constitucional, que se desejou e ainda se deseja, à luz da ordem normativa de 1988, nós encontramos nessas quase 3 décadas algumas pedras no meio do caminho. Quais são essas pedras? As pedras, alguns obstáculos, em primeiro lugar, para a autorrealização dos sonhos, dos desejos, dos legítimos interesses de cada um de nós. Portanto, daquilo que na teoria do direito, de modo geral, nós chamamos do sujeito, ou, para falar do sujeito de carne e osso, das pessoas, nas suas múltiplas diferenças, no reconhecimento de que é na diferença que a verdadeira igualdade se realiza. O que encontramos no meio do caminho desses sujeitos? Em primeiro lugar, encontramos nesses 30 anos uma subjetividade que passou a ser, de algum modo, sitiada,
mais por convicções do que por cognições, ou seja, mais por imagens do que pelo senso do juízo reflexivo, como diria Kant, não do juízo determinante que é formulado com base na ética da convicção, expressão essa utilizada pelo clássico Max Weber, mas sim uma subjetividade que foi sitiada mais pelas sombras do mito da caverna que consta da República de Platão, do que pela realidade tal como decodificada. Por isso que responder aos problemas para o sujeito requer antes saber de quais problemas estamos a falar. E se olharmos nessa perspectiva, as pedras que se colocaram para esse sujeito, que se traduzem muitas vezes numa dimensão do abismo da espontaneidade, se traduz muitas vezes na ideia de que há liberdade sem responsabilidade, como se na verdade fosse possível ser livre independentemente da existência de limites, porque só se pode ser livre existindo limites, conhecendo-os, até mesmo para derrubá-los, quando injustos e insuscetíveis de manutenção à luz da ordem jurídica democrática. Essas pedras que se colocaram para o sujeito também se colocaram para a sociedade. A sociedade cindiu-se no mundo que se imaginava de uma comunhão, de uma primavera constitucional, para separar-se em percepções de poucos diálogos, mais, portanto, de percepções unilaterais do que de consensos que sejam formulados a partir da existência ineliminável do dissenso. E as pedras que se apresentaram para o sujeito, para a sociedade, também se apresentaram para o Estado. O Estado que se revelou, no plano do Estado juiz, um Estado insuficiente para dar as respostas no célere deste século, que é, para usar uma expressão conhecida de Walter Benjamin, que é um tempo recheado de agoras, é um tempo recheado de presentificação, que requer respostas imediatas. E, portanto, neste tempo, um Estado juiz que se vê às voltas com dificuldades não apenas materiais de operação, não apenas da falta de recursos humanos e também da insuficiência de recursos tecnológicos, mas especialmente da ausência de uma racionalidade que, tendo superada a percepção da racionalidade binária do século pretérito, consiga compreender e apreender a complexidade do que é que traduz hoje segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade. Este é o desafio que se colocou no meio do caminho de um Estado que encontrou a sua dimensão, algumas vezes já nem mais pré-falimentar, mas de falência do Estado fiscal, de um Estado que no plano do exercício legislativo, muitas vezes correspondeu a respostas imediatas, quase que como uma hemorragia legislativa, para tentar comatar lacunas que devem ser solvidas com um menor número de leis, mas com maior número de comportamentos e transformações culturais, ou num Estado legislador que às vezes também chancelou sobre si a inércia de uma produção legislativa, quando necessária, em numerosos campos que a Constituição demandou e ainda demanda regulamentação. Essas pedras, em meu modo de ver, nessas 3 décadas, se traduzem num sentimento que parece relativamente generalizado, de que a roda do Estado não gira, a comunhão da sociedade não se realiza, a autorrealização pessoal, a autorrealização do sujeito não se leva a efeito,
portanto, um sentimento em face do qual tem-se a impressão de que o futuro encolheu, o presente ficou recheado mais de cinzas do que a chama do fogo que acende a esperança, e o pretérito, de algum modo, permanece como sendo um elemento que instiga a que este país seja melhor do que é e que nós tenhamos um país do qual nós podemos efetivamente nos orgulhar. A saída para esse impasse não é a superação dessas pedras, não é, por certo, uma fuga retórica. Se dissermos que a culpa é do sistema, e, portanto, se atribuirmos a cada um de nós um pequeno papel, como diria num outro contexto mais drástico ainda, Hannah Arendt, um pequeno papel de dente da engrenagem, e atribuíssemos, portanto, a responsabilidade pelo estado de coisas, pelo status quo ao sistema, seria a mesma coisa que não culpar ninguém. Seria a mesma coisa do que uma fuga retórica que atribuísse uma culpa coletiva, pois aonde todos são culpados ou responsáveis, indistintamente, ninguém é responsável. Uma outra fuga retórica seria culpar no Estado administração, no Estado juiz e no Estado legislador a burocracia, esta dimensão de um aparato impessoal, intraestatal, endogenamente um lugar aonde não se tem denominações, mas aqui também seria como não responsabilizar ninguém. Portanto, 3 décadas depois, ao nos perguntarmos, quo vadis, para onde vamos, o presente propõe a todos nós, estudantes, magistrados, advogados, professores, pais, filhos, independentemente de onde estamos e do que fazemos, o presente está propondo para nós um espelho, a partir do qual cada um e todos nós nos olhemos para não encontrar fugas retóricas aos problemas reais que nós temos e encontrar, a partir de uma razão reflexiva, a partir de diálogos críticos e construtivos, a partir do reconhecimento de que um mínimo de instabilidade, de instabilidade, é inerente à estabilidade, para aprendermos a entender que dissenso não é uma discórdia. O dissenso num ambiente familiar, aliás, a República não deixa de ser a res pública como união de um governo de lares. O dissenso num ambiente familiar não é necessariamente o desfazimento dos laços daquele ente que se reconhece mesmo nas diferenças, como os dedos de uma mão, que ao pertencerem à mão, cada um tem o seu tamanho, a sua dimensão, a sua função, e não sendo iguais entre si, são únicos naquilo que os difere, mas são uma unidade naquilo que os une como membro de um corpo, no nosso caso, de um corpo social e de um país. Para olharmos nesse espelho, eu lhes proponho 2 reflexões. Uma sobre as respostas que o sistema punitivo, o Estado juiz, nomeadamente, está dando ou deve dar aos ilícitos cometidos contra o patrimônio público. E a reflexão sobre esta dimensão de um sistema punitivo que, em meu modo de ver, e na percepção que agasalho, não deve acolher a resposta do sistema punitivo prima facie, mas necessariamente não pode deslegitimar as respostas punitivas que o Estado Democrático de Direito oferece para purgar a mora de cada um e de todos aqueles que sejam, à luz das garantias dos direitos fundamentais, reputados culpados e, por isso, condenados por desvios
e malfeitos em relação ao patrimônio público. A segunda reflexão é sobre a improbidade administrativa. E, para isso, parto de 5 premissas. A primeira delas, para não deixar dúvida alguma, nem nas linhas, nem nas entrelinhas do que eu estou a dizer. Entendo genuinamente que no Brasil de hoje, ao contrário do que possamos sentir, que era às 6 da manhã, quando começamos a ver os jornais, ou na tarde da noite, quando após o trabalho, retomamos a ver algumas agências noticiosas, entendo genuinamente que a liberdade de expressão e de comunicação cumpre um papel essencial na sociedade democrática. E é por isso que, ao contrário da aparência, na essência, não há, em meu modo de ver, crise institucional no Brasil. As instituições funcionam. Se não funcionam a contento, e creio que não funcionem efetivamente a contento de todos nós, isto é um debate que se abre na participação cidadã de cada um de nós, no exercício da cidadania ativa, na escolha dos representantes, no âmbito da democracia representativa, e de tantas outras formas, através das quais, ou por meio das quais, se legitimam aqueles que exercem os poderes. Mas as instituições não só devem perdurar, como tenham-as como essenciais ao Estado democrático. Um Estado democrático sem instituições é um Estado que abre um horizonte demasiado ao início e à propagação da barbárie. Pactos civilizatórios, com o respeito e a tolerância necessária, com os limites para a existência, a fim de que o direito de cada um ser o que é, coexista com o direito do outro que lhe é diferente, também ser o que o outro é, e nessa diferença existir uma zona de interseção, uma zona de comunhão, uma esfera comum, que, reconhecendo a diferença e o dissenso, permita fazer com que as instituições perdurem. Porque as pessoas que atuam nas instituições erram, e por isso são responsabilizadas, independentemente da função que ocupam. Juízes que erram são e devem ser responsabilizados através do respeito às garantias da defesa, mas para isso está o Conselho Nacional de Justiça, para isso estão as corregedorias. Membros do parlamento que cometem desvios também devem e estão sendo responsabilizados pelo Poder Judiciário. Integrantes do Estado da administração, independentemente do tamanho da cadeira que exerçam, também podem não apenas ser investigados, como responsabilizados, se eventualmente culpa formada tiverem à luz da defesa do devido processo legal. Portanto, críticas, erros, investigações se dirigem às pessoas, se dirigem a cada um de nós que precisamos responder por nossas ações e nossas omissões. O espelho que se coloca na nossa frente é o espelho da responsabilidade. Mas as instituições são maiores que as pessoas, e é por isso que a primeira premissa que lhes digo é esta de entender e sustentar que não há crise institucional no Brasil. Como também não há crise constitucional no Brasil. Nenhum juiz, seja de uma longínqua comarca, seja do Supremo Tribunal Federal, nenhum magistrado no Brasil tem ou pode ter uma Constituição para chamar de sua. A Constituição há de ser igual e a mesma para todos. É evidente que em juízos colegiados, tal como acontece ou numa sala de aula, ou numa assembleia estudantil,
ou no âmbito das nossas famílias, há dissensos, há percepções distintas. Por isso que há votações, há deliberações colegiadas, e por isso que esta disputabilidade de sentidos é um espaço próprio e inerente a uma racionalidade complexa, difícil, que é a racionalidade que os convoca, especialmente a geração dos estudantes de hoje, os convoca para, a partir do presente, construir o futuro, que seja racional e sistemático, aberto, todavia, também à pluralidade de percepções, aberto à oportunidade de portas que permitam ao sujeito se autorrealizar individual e coletivamente. Nesta medida, não vejo nem compreendo que debates hermenêuticos que são próprios do colegiado e do dissenso traduzem numa crise constitucional. Logo, nesta medida, todos e quaisquer dissensos hão de encontrar a sua resposta precisamente no arcabouço normativo da Constituição. A consciência do juiz não são as suas convicções pessoais, não são as suas percepções viscerais. Aliás, se fosse assim, professor Marçal, o Coritiba estaria na Série A do Brasileirão. Portanto, com perdão pela nota de rodapé mental profana que agride a percepção atleticana do professor Marçal, é a única divergência paranaense que temos entre nós, mas, por óbvio, que a consciência do magistrado se funda numa percepção da qual ele deve prestar contas. É por isso, professor Paulo, que o diálogo entre conhecimento e experiência, entre a sala de aula e a sala do tribunal é fundamental. Porque o juiz que pode chegar à conclusão que entenda deva ser aplicada ao caso concreto, nisso está a sua independência, o juiz não é independente em relação à sua fundamentação. Decisão sem fundamentação